Bora entender o que aconteceu com o presidente Lula? Trata-se de um hematoma subdural. Hematoma se refere a sangramento, sangue. Sangue no espaço subdural. Isso quer dizer sangue não dentro do cérebro, mas sangue no revestimento, nas membranas de revestimento do cérebro. Um sangue que ocorre entre o osso e o cérebro. Esse sangramento ele pode ser agudo, você bate a cabeça e tem esse sangramento de forma imediata, ou esse sangramento ele pode ser crônico, tal como aconteceu com o presidente Lula. Ele teve uma queda em outubro e agora em dezembro veio manifestar sintomas do desenvolvimento desse hematoma subdural. Onde que ele ocorre? Entre o osso e o cérebro. Você começa a ter um acúmulo de sangue que pode começar pequeno. Você tem o trauma, começa um acúmulo de sangue. Esse acúmulo de sangue pode ser reabsorvido ou ele pode começar a se acumular e a se expandir cada vez mais. Você tem uma expansão, uma progressão desse sangramento, certo? E você vai ter um acúmulo de sangue nesse espaço entre o osso e o cérebro. Então aqui eu desenho o cérebro e você começa a ter um acúmulo de sangue entre o cérebro e o osso. E esse sangue começa a irritar o cérebro, a prejudicar o funcionamento adequado do cérebro e além de empurrar, ele empurra o cérebro, desvia as estruturas e pode inclusive até aumentar a pressão dentro do cérebro, porque o cérebro está contido na calota craniana, ele está contido dentro do crânio. Aqui a gente está vendo o cérebro de cima ou de baixo e aqui a gente está vendo o cérebro de frente. Então eu posso ter esse acúmulo também entre o osso e o cérebro. Esse aqui é o hematoma subdural. E ele ocorre mais em idosos. Por que em idosos? Os idosos, em geral, eles têm o cérebro mais atrofiado, o cérebro menor. E isso predispõe, aumenta o tamanho desse espaço, aumenta a tensão nas veias nesse espaço e predispõe a risco maior de hematoma subdural. Então, é uma população que a gente se preocupa muito para o desenvolvimento do hematoma subdural, principalmente o crônico. E nem sempre a gente precisa ter um trauma de alto impacto. Na população idosa, mesmo traumas de leve intensidade podem levar ao desenvolvimento do hematoma subdural crônico. E nem sempre existe uma cronologia exata. Esse hematoma ele pode desenvolver ao longo de um mês, por exemplo. Existem casos em que a gente não consegue nem identificar qual foi o trauma inicial. Às vezes é um escorregão leve, uma desaceleração no carro. E o que a gente faz quando a gente tem esse hematoma subdural? Muitas vezes ele é pequeno e a gente espera ele ser reabsorvido. No entanto, quando ele tem um efeito irritativo, um efeito de massa, desloca as estruturas, você pode fazer uma cirurgia, uma neurocirurgia. Você fazer um buraco, literalmente um buraco no osso, né, para drenar esse sangue, para tirar esse sangue, certo? Reestabelecer o espaço original que era ocupado pelo cérebro. E o presidente Lula também fez um outro procedimento, que é a embolização da artéria meningea média. Ou seja, você vem é uma cirurgia minimamente invasiva, de forma endovascular, você entra na artéria, que irriga a membrana dura mater, que irriga os revestimentos do cérebro. Você entra nessa artéria e você injeta uma substância, material, uma partícula embolizante, uma partícula que acaba fechando, diminuindo a circulação sanguínea para essa região. Isso diminui a taxa de recorrência desse tipo de sangramento. Você não quer que volte a formar um coágulo, um sangue nessa região, você diminui então a vascularização dessa região para diminuir o risco de recorrência e de complicações relacionadas ao hematoma subdural. Então, o hematoma subdural é uma condição que a gente tem visto um aumento nos últimos tempos, talvez pelo aumento da população idosa, do envelhecimento populacional. Mensagem importante sobre o hematoma subdural é de que nem sempre a gente consegue achar o trauma inicial desencadeante do sangramento. Todo idoso que tem alteração do estado mental, que tem alteração
neurológica, sinais neurológicas ou crise epiléptica, a gente tem que investigar para ver se ele não pode ter desenvolvido um hematoma subdural.